Bom, e o signo de Virgem tem uns restinhos de aspectos de outros planetas acontecendo que não são super poderosos, e já tiveram grandes influências no dia a dia, né? Já tiveram muita força no dia a dia. 2025 foi um ano que pode potencialmente ter sido bastante desafiador para quem tem Sol, Lua e Ascendente em Virgem, obviamente sempre dependendo dos posicionamentos, mas o signo de Virgem foi pego assim surpresa não, né? Mas foi apertado durante muito tempo. Esse ano, com os dois eclipses que a gente teve em Virgem, foi bastante puxado para quem tem esses posicionamentos. Eu tenho ascendente em Virgem e os dois eclipses pegaram meu ascendente, assim, foi um ano assim onde fisicamente eu fui muito demandado. Tive várias lesões, né, durante o ano, muito estresse, mudança de comportamento físico, teve várias coisas diferentes acontecendo que foram bastante estressantes. E também a gente tem que lembrar, tem que pensar, vou colocar aqui na tela só para a gente ter uma ideia mais ampla. Então, aí a gente tem que lembrar também que se você tem um posicionamento, qualquer posicionamento que você tem em Virgem, desse lado aqui, ele faz oposição com o que tem em Peixes, né? Então, todo mundo que tem posicionamentos nos últimos 5, 8 graus de Virgem, está recebendo essa oposição aqui do Netuno e do Saturno, que estão no finalzinho do signo de Peixes, né? Então existe aquela tensão, aquela meio que desorientação, sobrecarga. O Saturno sempre é muita cobrança, ele implica sempre em a gente se cobrar muito e não reconhecer o que a gente tem no dia a dia. Às vezes a gente tem que se esforçar muito para conseguir pequenos resultados. Então é um esforço constante para conseguir satisfazer essa cobrança interna que a gente sabe-se lá de onde vem. E um problema que a gente tem de posicionamentos em peixes que pegam outros lugares, ou mesmo quem tem posicionamentos em peixes, é que a gente não consegue enxergar muito bem o que é que está acontecendo. Por que isso está rolando? De onde vem essa história, né? O que é que está pegando? Ou então, talvez eu não consiga nem reconhecer o esforço que eu esteja fazendo e o resultado que eu estou tendo no meu dia a dia com esse meu esforço, porque a sensação de desorientação e de estar num ambiente meio nublado, meio esquisito, se torna muito forte. Então, nesses últimos meses dessa influência de oposição, a gente ainda tem alguns enfrentamentos, especialmente derivados ali do acionamento do eclipse, mas isso já está terminando. O Netuno passa para Áries em fevereiro, certo? Final de fevereiro, e o Saturno passa para Áries lá para meados de Netuno para Áries no final de janeiro e o Saturno para Áries no meados de fevereiro. Quando eles fizerem essa passagem, eles não voltam mais para Peixes. Então, o signo de Virgem está livre dessas oposições. Isso é uma excelente notícia. A outra coisa que a gente precisa lembrar é que, mesmo que a gente esteja com essas influências aqui pegando negativamente esses posicionamentos no final de Virgem, ainda tinha um aspecto positivo vindo de Netuno, de Urano. Um trígono vindo de Urano que estava no final do signo de Touro, que ele ainda permanece por um tempinho, porque o Urano passa para o signo de Gêmeos lá no finalzinho de abril, certo? Lá para o dia 24, 25 de abril, não é isso? 24, 25, 26, mais ou menos. Então, ainda tem mais tempo de um aspecto positivo de Urano do que dessas oposições de Netuno, o que indica uma melhora na fluidez do dia a dia, mais criatividade, você criar situações no seu dia a dia onde você se sinta mais livre, com mais autonomia, com mais criatividade, para poder criar todas as suas regras, parâmetros e organizações e disciplinas necessárias para o Virgem se sentir confortável, encaixar as coisas dentro da caixinha. A sensação que eu tenho, que como eu tenho esse signo de Virgem muito forte no meu mapa, e aí você me divide comigo se você estava sentindo isso também, é que as coisas estavam muito ajusta, desajusta, ajusta, desajusta, 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 ajusta um pouquinho. Então tava meio nesse negócio aqui, e no meio desse meio que maremoto de confusões aí, a gente tinha alguns insights de, nossa, vou fazer isso aqui, aí você vai lá e faz e dá resultado. Aí dá resultado um pouquinho, daqui a pouco ele já desequilibra de novo. Então, a gente tava meio nessa história, né? Então, a sensação que eu tenho é que na hora que esses dois, o Netuno e o Urano, o Netuno e o Saturno forem embora, essa presença da criatividade e da autonomia de Urano vai ficar mais presente e pode beneficiar mais, vai ser mais interessante, vai ser bem legal. Pelo menos a ideia é que esse negócio comece a fluir com mais intensidade, todos
os planejamentos que a gente tem pensado nos últimos 2 anos começam a se encaixar e a crescer e dar resultados melhores aí. Bacana? Só tem um negócio que a gente precisa pensar. Nós temos 4 eclipses em 2026. E a gente ainda tem eclipses no eixo Virgem-Peixes, porque os nodos lunares ainda estão lá, né? Eles vão demorar mais um tempinho para voltar para o signo de Aquário e Leão. Então, a gente tem um eclipse lunar acontecendo no signo de Virgem no primeiro semestre. O primeiro eclipse que a gente vai ter vai ser em 28 graus de Aquário, bem nesse pedacinho aqui, 28, 29 graus de Aquário. E o segundo, logo na sequência, 15 dias depois, esse aqui é dia 17 de fevereiro, no dia 3 de março a gente tem um eclipse lunar em Virgem em 14 graus, bem nesse pedacinho aqui, tá? Aí sempre a gente tem que lembrar, eu gosto de reforçar para vocês, quando a gente vai analisar efeitos de eclipse, vamos pensar em reduzir essa área de atuação. Isso vai ser variado um pouquinho dependendo de caso para caso, tá? Mas vamos reduzir um pouquinho o efeito da ação e você vai medir. Você vai olhar o seu mapa e você vai ver tudo que tem 5 graus antes do ponto do eclipse, especialmente 5 graus antes e 5 graus depois do ponto do eclipse. Então, o que quer dizer? Se o eclipse cai em 14 graus, qualquer coisa que você tem entre 14 e 9 graus de Virgem, e qualquer coisa entre 14 e 19 graus de Virgem. Então, dentro desse espaço, tudo que você tiver ali, entrada de casa, ascendente, meio do céu, Sol, Lua, Vênus, qualquer coisa que você tenha ali, Lilith, nodos, qualquer coisa que você tiver dentro dessa área vai receber a conjunção do eclipse e ele vai ficar super forte, vai ficar super potente. O que vai acontecer? Colocar essa energia em relevância. Isso vai ficar mais forte, mais evidente ao longo da duração desse eclipse, que vai do dia... Vou pegar uma letrinha aqui, vai ficar bem bonito, ó, do dia 3, ó que bonito, ó, 3 de março, certo? Ele começa dia 3 de março, ele vai ganha toda a força possível, ele chega no máximo da sua energia no dia 3 de junho. Olha que legal isso aqui, que bonito. E aí ele começa a regredir, ele vai perdendo força, vai perdendo força, vai perdendo força, e ele termina lá no dia 3. Já saiu errado. No dia 3 de setembro. Tá? Então, tenha em mente que neste primeiro período aqui, nessa primeira metade, é que é o período mais sensível para que você tenha situações se desdobrando a partir do acionamento do eclipse. Lembra que o eclipse é positivo e negativo, ele influencia positivamente e negativamente. E a gente tem que ir variando e prestando atenção quais são as oportunidades positivas para a gente poder desenvolver mais aquilo e controlar o negativo. A gente consegue evitar um outro, a gente consegue evitar o negativo? Às vezes a gente consegue, se a gente está entendendo muito bem como as coisas funcionam e se tem situações acontecendo que estão dentro do nosso controle. Algumas coisas, algumas casas, né, alguns pontos que tem que são acionados por eclipses, a gente não consegue controlar. Por exemplo, se a gente pegar um eclipse em conjunção com casa 12, se a gente tem um eclipse em conjunção com a Lua, se a gente tem um eclipse em conjunção com casa 8, talvez. Então tem algumas situações que a gente não consegue evitar, mas a gente consegue lidar e desenvolver essas questões e criar as melhores soluções possíveis. Então a ideia, gente, quando a gente faz previsões, não é construir um mundo perfeito onde a gente não tenha problemas e a gente consegue prever, evitar todas as coisas. A gente consegue entender que pode acontecer algumas coisas ali e eu posso diminuir o impacto negativo que aquelas coisas têm, mas mesmo assim algumas coisas ainda fogem ao controle. Mais uma vez, só para vocês terem um exemplo, eu tenho ascendente em Virgem. Eu sabia que o meu ascendente estava sob grande influência dos eclipses ao longo do ano inteiro, né? Vai até março do ano que vem. Então, como o ascendente ele representa o corpo físico, eu sabia que o meu corpo estava com uma tendência a ter grandes instabilidades. Por mais que eu fosse disciplinado e eu conseguisse entender todo o processo, em alguns momentos controlar, eu ainda tive, como eu falei para vocês, muitas lesões treinando, né, no meu esporte, eu tive muitos machucados,
eu ganhei peso, depois eu comecei a emagrecer, eu comecei a fazer reposição hormonal, aí depois eu melhorei. Então tá tudo, tem várias coisas acontecendo que nunca aconteceram na vida, porque ao mesmo tempo que isso está acontecendo, né, ao mesmo tempo que eu tive eclipses aqui, eu estava com esse Urano em conjunção com o meu Sol, então tem muitas coisas acontecendo diferentes. Então, dá para entender o que está acontecendo? Dá. Dá para organizar e controlar até certo ponto, certo? Mas algumas situações podem fugir do controle. O que eu acho muito legal, se, por exemplo, você tiver planetas mais práticos ali, né? Como um Marte, como um Mercúrio, como um Saturno, se eles estiverem nessas posições, a gente consegue derivar ações muito interessantes e muito positivas, porque eles são planetas que, sob certo ponto de vista, encaixam bem com a energia de Virgem, a gente consegue orientar e produzir coisas bastante interessantes ali. Bacana, mas a gente precisa pensar de forma individual. Sempre lembra disso, tem que ser de forma individual. Se for um negócio generalizado, como normalmente a gente vê por aí, não é uma coisa que vai funcionar, tá? E só para completar, assim, o ano de Virgem me parece que é um ano mais tranquilo, tá, gente? É um negócio que sai um aspecto daqui, sai um aspecto de lá. Ainda tem esse eclipse que pode atrapalhar, mas não tem outros eventos atrapalhando ali. Nem o trânsito de Marte, que normalmente costuma acionar bastante situações, chega lá, né? A gente vai ter o Marte passando pelo signo de Peixes, vai passar por Gêmeos, né? O que vai gerar quadraturas e oposições, mas ele não tem forças enormes, assim, grandes movimentos como a gente teve em 2025, 24, 23, né? Por esses aspectos. O Marte vai chegar lá no signo de Virgem em 2026, vai ser. Aqui, ó, dia 26 de novembro, é só daqui quase um ano, né? Quando Marte chega lá, aí a gente vai começar a ter algumas outras movimentações, mas até lá, me parece que todas as tensões, as preocupações e o nervoso que a gente passou com essa história dessas oposições aí, já vai dar uma tranquilizada e potencialmente o signo de Virgem tem um ano um pouquinho mais tranquilo do que foi os últimos 2 anos e meio, 3 anos.